Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 28 de dezembro de 2022, quarta-feira. Bom dia, Isis Duboc, adoro esse sobrenome. Olha essa batida aí. Isso aí é Clarão, da Natália Nó. Descobri hoje. Bom dia, Fabiola. Fabiola, a gente tem que se ver, né? Faz tempo. Tudo bem? Como é que tá por aí? Isso aí é a musiquinha da Natália Nó. Bem dançante, né? Legal. Bem festa. Dance music. Então tá. Bom dia, Ângela, tudo bem? Começando despertando. O que vocês me contam? O que tem de novidade? Tirar essa música. Bora lá. Então hoje é quarta-feira, o que nós temos? Segue o Dharma, segue a meditação com a Fabiola na comunidade. Bom dia, Ana Tereza, tudo bem? Segue a meditação com a Fabiola na comunidade, pelo menos essa semana ainda, eu acho que ela tem que tirar umas fériasinhas, né, Fabiola? Tem que tirar um tempo para ti também. Bom dia, Mauro. Segue as aulas presenciais aqui de yoga também com a Amanda. Bom dia, Andréia, quanto tempo? Tudo bem por aí? Ontem eu fiz aula presencial com a Amanda, ontem de tarde. Eu e mais algumas pessoas, tá legal aqui no espaço. A Fabiola fez de manhã a meditação com a turma na comunidade online. A Amanda fez à tarde, final da tarde, o yoga presencial. Então o troço tá andando. E aqui, ó, restaurado depois da aula de ontem, pergunta a Amanda. Super tranquilo, fiquei numa good vibe. Bom dia, Rosalie. Carolina, tudo certo aí, Carolina? Carolina tá no andar de cima ali, tô ouvindo ela. Então é isso. E aí eu sigo com o Dharma aqui. Bom dia, Eliana, tudo bem? O poder de uma pergunta aberta. Bom dia, Cris. Elizabeth Nanguel. Bom dia, Carla. O Caminho do Buda para a Liberdade. Editora Lúcida Letra. Esse livro está terminando. Eu estou aguardando chegar um outro livro que já era para ter chego, mas não sei o que houve. E nada. Mas eu já tenho um tenho na fila ali. Se não chegar esse que eu tenho para receber, aí eu vou pegar um outro. Logo eu comento com vocês. Bora lá? Alguém quer comentar alguma coisa? Estão todos bem? Todas bem? Então a gente está aqui, ó, na página 153, alimentando esse fogo, né, do Dharma. A gente não pode parar. Confiança. Desbloquear a criatividade natural em nossa experiência não é algo que está restrito à arte. Tem a ver com um estado de ser. Aliás, tem isso eu vou retomar, foi bom eu lembrar disso. Quando eu fiz o desperte com o pessoal, eu fiz só uns 10 ou 20% do material. Não, acho que um pouco mais, uns 30% do material para despertar. E é um material que é para despertar mais o aspecto da arte, o aspecto artístico da pessoa, mas desbloqueia a criatividade. Mas desbloqueia o ser também. E eu acho que eu vou retomar esse ano com mais intensidade. Algumas vezes a gente fez durante o ano aqui, fui misturando. É bem interessante. Tem a ver com o espírito do não saber, com o koan, com tolerar a incoisitude, com uma mente livre de conclusões, com a mente do caminho do meio, que conhece a natureza sem fronteira das coisas. Este modo de ser nos oferece a liberdade de experimentarmos e de nos relacionarmos com a mente e com o mundo de maneira mais direta e viva possível. Bom dia, mãe, tudo bem por aí? Então,
esse mundo que a gente escolhe do caminho do meio, né, que é um mundo sem fronteiras, não há ponto fixo no caminho do meio, é preciso muita coragem também, preciso muito desprendimento, é preciso muita coisa, assim. Mas ao mesmo tempo é libertador tu olhar fora desse padrão que a gente vive. E o padrão em todas as formas. Bom dia, Deni. Então, padrão de religião, padrão político, padrão de gosto de comida, gosto de roupa, padrão da profissão que a gente exerce, padrões, aquele modo condicionado de vida, assim. Muitos que ouvem eu falar isso vão dizer, não, mas isso não é possível, tu é aquilo que tu é, né? Tu vai seguir. É totalmente possível, gente, isso é só uma construção. Quando entender isso, esse é o despertar. Essa é uma forma de iluminação. Não criar demanda certa confiança. O tipo de confiança que o Buda teve quando desistiu de todas as visões e sentou-se sob a árvore Bodhi. E desde esse espaço sem visões, o Buda veio a entender a natureza das coisas. O Buda entendeu isso, o que lhe permitiu falar naturalmente sobre o caminho da sabedoria, a peregrinação que nos leva da incompreensão para a iluminação. Mas isso não é algo comum, como peças que se encaixam, é verdadeiramente uma expressão não fabricada de brilho. Então, essa passagem aqui, gente, parece muito inocente, mas a Elizabeth Nangel coloca aqui de uma forma muito tranquila, assim, que pode passar desapercebido, mas para quem estuda um pouco da história do budismo e do hinduísmo e da Índia, mais do budismo, né? Então, quando ela diz aqui, ó, Buda veio a entender a natureza das coisas, que lhe permitiu falar naturalmente sobre o caminho da sabedoria. Porque até então o que era pregado era o conhecimento. A sabedoria, ela era simplesmente restrita aos brahmanes, né? Somente a eles. Né? E não só lá na Índia, isso também com a religião católica, no Ocidente. Né? Onde é que estava contido todo o saber? Né? Na igreja. O saber era ali, na elite. Os povos ali, as castas inferiores, tanto no Ocidente quanto no Oriente, não poderiam ter acesso a essas informações. Porque informação é sabedoria. E a sabedoria liberta. E o Buda vem e rompe com isso. Sabedoria sem compaixão não serve para nada. Compaixão sem sabedoria também não serve para nada. Então é aí que surge essa ideia da mão embaixo e a outra mão em cima, a mão direita embaixo, né? A mão esquerda em cima, e quando os dedos se tocam, os polegares se tocam, se une a compaixão com sabedoria. Aí surge o entendimento de prajna, né? De sabedoria, de prajna paramita, né? E é uma compreensão que leva ao rompimento de toda uma estrutura social da época. Não foi brincadeira. Ele vai dizendo, não, o conhecimento não está nas mãos dos brahmanes. A gente pode atingir esse conhecimento através da iluminação, da sabedoria, né? Esses aspectos de sabedoria por si só. Não precisa alguém te mandando fazer alguma coisa. E isso dá um problemão político. Entenderam? Onde é que eu parei? Aqui, página capítulo 19. Então você deve estar se perguntando, tá, mas isso hoje em dia... Não, gente, hoje em dia a gente continua aprisionado. A partir do momento que tu coloca nas mãos de um sistema, seja qual for, toda a tua vida, tu está aprisionado também. Como há 3.000 anos atrás. Comece a pensar por si para ver o que muda. Muda tudo. O professor perfeito. Quando penso em meu professor, Dzigar Kongtrul Rinpoche, sinto profunda admiração, amor e solidão, tristeza e carinho, tudo ao mesmo tempo. Mas se você me perguntasse quem ou o que meu professor realmente é, eu não saberia responder. Eu também, quando eu penso nos meus mestres, assim, né, que me abriram os caminhos, assim, né. Então, quando eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, geralmente quando eu penso na Sangha na nossa Sangha, claro, mas eu penso na Sangha monástica, né? Na Sangha daqueles que me deram todas essas fontes, assim, informações, assim.
né? E são 3 ou 4, né, que me abriram o caminho, assim, né? Tem muitos outros que eu estudo, obviamente, mas esses eu tive ligação direta, né? Não só física, mas direta, de relação, assim, e que abriram os olhos, assim, ao longo da minha vida. Então, todos os dias eu penso nesses nomes, né? Poxa, abriram, né? Vocês são assim também? E penso também nos instrutores que eu tive, né? As pessoas, na verdade, foram 1 ou 2 só, que a gente trocou relações, assim, e que abriram minha mente, assim, com 2 ou 3 palavras, ele, sabe? Como é que é para vocês? Vocês também tomam refúgio? Quem toma refúgio aí em alguém ou de alguma forma? Passei bastante tempo tentando entendê-lo, mas sempre que eu penso, agora consegui, eu sei que ele é, eu me deparo com problemas. O professor, como todas as coisas, está além de definição e objetificação. Se conseguirmos manter nossa relação com o professor como uma pergunta aberta, iremos experimentar a abundância de sua bondade e encontrar nosso caminho para adentrar a prática verdadeira. Então isso é muito importante, gente. Quando vocês forem procurar um professor budista, tá? Uma pessoa que vocês vão seguir. A Ana Teresa colocou ali, sim, a Cris também. Então, quando vocês procurarem alguém para seguir, não objetifiquem. Não criem ilusões, não criem maneiras de colocá-lo dentro de um padrão, de uma caixinha, porque o professor irá decepcioná-lo. Irremediavelmente, porque essa é a função do professor. O professor que não decepcionar vocês não é um bom professor. Ele precisa quebrar com isso. E essa decepção, para o professor, não faz a menor diferença. Ele está agindo no mundo. O Mauro também, ele está agindo no mundo. Ele está agindo no mundo. Quando tu estiver seguindo ali como um cachorrinho assim, ele vai de alguma forma te libertar, né? Bom dia, Lua, tudo bem? Ele vai te libertar de alguma forma. Ele não vai corresponder às tuas expectativas. O professor que corresponde às tuas expectativas não é um bom professor. Tem algo errado. Ele vai te decepcionar. E é aí que tu começa a aprender. E é aí que é genial. Eu acho genial isso. Quem tem muito isso é o Ponlop, né? Ele trata muito bem disso. E outros também. O professor Kuan. Bom dia, Manuela. Nos textos, bom dia, Odete, nos textos Vajrayana, então o veículo diamante, né? É dito, o veículo do raio, né? O veículo mais rápido, né? É dito, sempre veja o professor como um Buda perfeito. Esta é uma afirmação desafiadora, não acha? Então, aquilo que eu estava falando, ao mesmo tempo que ele precisa te decepcionar e que tu não deve te objetificar, tu não deve construir uma identidade a partir dos teus padrões para aquele professor, ao mesmo tempo tu tem que vê-lo como Buda. É essa a questão. Até porque todos somos Buda, né? Vocês entendem? Todos temos o aspecto búdico. Mas tu precisa vê-lo como Buda. Até mesmo os erros dele. E quando eu consegui compreender isso, foi um salto quântico. Hein, Mauro? Aí eu tive um salto quântico. Adoro isso. Todo mundo tem saltos quânticos. Terapia quântica. Ah, para, tia. O que é isso? Eu tenho que me segurar para não falar essas coisas. Tá. Aí, vamos lá. Como podemos ver qualquer coisa como perfeita se nossas mentes estão confusas? Se nos movimentamos por dentro do limitado mundo da objetificação? Gente, não tem como tu ver as coisas, tu tá olhando para as coisas através da tua própria janela. Tu não tá olhando para o outro, tu tá olhando para ti o tempo inteiro e objetificando e colocando padrões, dizendo, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Sai dessa objetificação, esse gostar e não gostar que a gente fala aqui o dia inteiro, há anos, todos os dias, é o que te prende. Justamente eu gosto, tu gosta porque tu tem um padrão. E esse padrão surgiu de alguma maneira. Surgiu pela tua cultura, pela tua educação, pela tua profissão, pela forma que tu foi criado, pela descendência que tu tem. Tudo isso, mas tudo isso não tem que honrar. Honra, legal, curte, dá um hang loose, diz legal, agora eu vou construir nada. Eu vou destruir tudo isso e surgir como uma fênix. A fênix surge dessa ideia. E aí tu olha para isso.
Rompe com tudo isso. Para de olhar através desse olharzinho, né, muito limitado, assim, da minha descendência, da família que eu tô, da profissão que eu tenho, toda essa construção. Apaga tudo isso, joga tudo pro chão. E aí começa a olhar. Aí sim, tu estará vendo. Tem que bater isso em vocês, assim, na gente, como se fosse um tapa, sabe? Tem que acordar. Quando olhar para isso dessa forma, tudo fará sentido. O mundo objetificado é um mundo baseado em fantasias. Não querer, querer e não querer, um mundo no qual o ego faz tudo o que está a seu alcance para sobreviver. Esse mundo, por sua própria natureza, nunca alcança um estado de perfeição. Ele nunca satisfaz nem traz felicidade duradoura. Sempre decepciona. Então, se olharmos para o professor dessa maneira comum, ele também nos decepcionará. Não acabei de falar isso. É isso. Quando entramos no caminho espiritual, temos muitas fantasias sobre o que o professor deveria ser. Um pai, um super-herói, um monge, um Buda perfeito. Pode ser que esperemos dele certos comportamentos, como uma postura politicamente correta. Pode ser que esperemos dele leveza e humor, ou que prefiramos seriedade e piedade. Podemos querer atenção ou interdependência, mas geralmente desejamos um salvador e desejamos ser salvos de um modo que seja confortável para nós. Se nos apegamos a essas fantasias, o professor terá de satisfazer expectativas realmente altas. Isso é pedir demais do outro ser humano. Uma demanda impossível, de verdade. Normalmente, quando pensamos no professor como um Buda perfeito, estamos apenas pensando nessa imagem limitada dele. Desejamos o que desejamos que ele seja. Nossa ideia de perfeição é artificial e forçada, não é experienciada. Isso acontece porque a maneira como vemos o professor não é perfeita. Então, quando o nosso professor perfeito faz alguma coisa que não entendemos, é muito difícil manter a visão grandiosa e estática que temos dele. A perfeição se desfaz. É muito comum assim, as pessoas abandonarem o caminho porque ligam o caminho com o tutor, né? Com seja quem for, um instrutor, um lama, um monge, enfim, quem está lá na frente. É muito comum, daí a pessoa diz, não, a pessoa tem, nossa, eu vi uma vez ele, sei lá, uma vez ele disse tal coisa, uma vez ele fez um comentário. A função do tutor é essa. E é genial. É genial. E muitas vezes eles fazem meio que sem querer, e muitas vezes eles fazem de propósito, assim, e tu vê, assim, tu vê onde vai quebrar, assim, parece uma onda que quebra uma pedra, assim. Quando isso acontece, começamos a ver o professor como um cara comum. E temos de fingir nossa devoção, um pouquinho. Dar um gás nela, digamos assim. Tem um livro muito legal, para quem quer aprofundar sobre isso. Não sei bem se eu vou achar agora ali, Cris. A Cris arrumou meus livros aqui. Eu não estou criticando, é que eu não sei se eu vou achar na primeira mão. Assim, tá tudo perfeito, tá, Cris? Não entre em neura, tá perfeito. Mas amanhã eu vou olhar depois. Geralmente eu sei exatamente onde está. Assim. E aí eu vou olhar e amanhã eu mostro para vocês. Que é sobre a devoção, sobre como encontrar um mestre perfeito, porque não são perfeitos. O mestre perfeito é aquele que não é perfeito. Enquanto isso, nos perguntamos o que deu errado. Perguntamos, o professor está falhando ou eu sou apenas um péssimo aluno? Para onde foi minha devoção? Por que não consigo ser como os discípulos sobre os quais leio nos textos? Não, está arrumado sim. É que eu não lembro exatamente. Né, Ana Tereza? Agora tu compreende isso. É isso aí. Quando a gente passar com essa birrinha nossa... A verdade é assim, gente. A gente é muito mimadinho. Aí se o professor, se o tutor, se o lama, se o instrutor, se o preceitado, se o monge... Escolham quem vocês... Estou falando várias categorias aí para vocês... Onde vocês estão agora, né? Atuando, sei lá. Bebendo na fonte. Aí a gente é muito mimadinha, muito mimadinha. Bom dia, terapia elementar.
Aí esses seres, eles não correspondem e a gente fica todo magoadinho, todo, né? Ah, não vou mais lá naquele templo, não vou mais não sei aonde. Eu já ouvi isso, ah, não vou mais em tal lugar, ou não vou mais ter aula contigo. Comigo já aconteceu. Nossa, perdi a conta. Eu disse, é mesmo. Não vou mais lá no lama, não vou mais não sei aonde. Eu acho maravilhoso isso, porque a pessoa não se deu conta que é o karma dela. Aí tu encontra a pessoa 5 anos, 10, depois ela está no mesmo lugar. Isso acontece, Amanda diz, isso acontece com todas as pessoas que temos muita admiração. Se a pessoa quebra a nossa expectativa, ficamos frustrados. Pois é, mas a pessoa não quebrou a expectativa, né? A tua expectativa que foi quebrada, né? O que me ajudou muito, diz Ana Teresa, foi ler as biografias dos mestres. Perfeito. Bom dia, Fernanda. E a Amanda segue. Colocamos a pessoa num pedestal, porém, esquecemos que todos somos seres humanos. Exatamente. É isso aí. A função do mestre é quebrar com a tua, com essa estrutura sólida em que tu está se agarrando aos condicionamentos. Quando ele vê que tu está agarrado, ele quebra. Essa é a função do mestre. Muitos não voltam. Eu tive dezenas de pessoas que não voltaram, que não nem olham mais. Muitos entenderam e sacaram. Do tipo, não cai mais nessa. Aí a pessoa vai para frente. Os mestres fizeram isso comigo também. Perguntamos, o professor está falhando ou eu sou apenas um péssimo aluno? Eu acho que a gente é um péssimo aluno. Para onde foi minha devoção? Por que não consigo ser como os discípulos sobre os quais leio nos textos? Por que não consigo ver o professor como um Buda perfeito? Podemos até começar a duvidar por completo da possibilidade de liberação. Saltamos para frente e para trás entre fantasia e dúvida. Esse grande dilema tem sua origem em sua visão pequena do professor. Por favor, entenda, não estou dizendo que nossos professores não têm qualidades extraordinárias. O ponto é que não podemos conhecer verdadeiramente o professor se o vemos desse modo limitado. Entenderam? O livro que eu estava pensando é do Dzongzar Rinpoche, Buda bebe cachaça, eu acho que é isso. Me deem 30 segundos, só para eu pegar ali para vocês verem a capa, é muito bacana. Não achei. Depois eu procuro, amanhã eu mostro para vocês. Mas é do Dzongzar. O Buda bebe cachaça. É muito legal. Amanhã eu mostro. Gancho e argola. Vamos seguir mais um pouquinho, depois a gente medita. Abdução. Os textos... Não, mas é que tem muitas filas de livro ali, eu não tenho bem certeza onde está. Não é por nada. Gancho e argola. Os textos Vajrayana, a Carolina disse quase que foi assumir a live, ela fica nervosa porque eu sumo. É isso aí, não estou aqui para criar é para quebrar as expectativas mesmo. A Ana já leu, esse livro é ótimo. É da Luz da Letra também, não é? Não, não é da Luz da Letra. É da Masala. É da própria editora do Dzongzar. Daqui a pouco vem o nome. Mas é da editora do próprio Dzongzar. Mas ele é muito bacana. Mas é um livro que eu não leria aqui, sabe? Porque é livro para aluno, livro para estudante, assim, olhar para quem está assim. E é um livro do budismo Vajrayana. E vai fazer muito sentido para quem segue o budismo Vajrayana. Eu, como adoro o budismo Vajrayana, iniciei ali, né? Você já sabe. Para mim faz muito sentido, assim, muito, muito sentido.
Na verdade faz todo sentido. Mas não é um livro para ler aqui, vocês não iriam se interessar, mas é muito bacana. Vamos ancorar um pouquinho, fazer um check-in. Então, nesse lugar em que vocês se encontram, tentem colocar o corpo numa posição confortável, o mais confortável possível para hoje, quarta-feira. Uma posição confortável de dignidade, mesmo deitada, deitado ou sentados. Procurem deixar as costas eretas, apenas para sentir esse alongamento, se possível. Se não for possível, está tudo bem. Se for confortável para vocês, desencostem da poltrona, ou da cadeira, ou do sofá. Se não for, está tudo bem também. Uma posição que você se encontre de dignidade para você. Não algo autocriado, algo que você copie porque viu alguém praticando. Não copie. Primeira dica, não copie. Coloque-se na postura que você imagina que é a postura ideal para você. A prática da meditação já começa aí, com esse autocuidado, autocompaixão, leveza. A prática de mindfulness é justamente olhar para isso e não mudar a experiência. Não mude a experiência. Não tenha pressa de acomodar o corpo. Acomodar o corpo já é estar em estado de atenção plena de mindfulness. Você observa o que é bom para você, sem alterar a experiência, sem fazer uma postura de meditador, de praticante. O praticante é aquele que tem a postura o dia todo, caminhando, comendo, o tempo todo, dirigindo. Esta é a verdadeira prática. Atenção plena constante. E sem mudar essa experiência, não mude a experiência também da respiração. Apenas observe esse ir e vir, esse fluxo constante, ininterrupto, que lhe acompanha a vida toda. E agora que foi feito esse check-in inicial, deixando o corpo, respeitando como ele está neste momento, observando a respiração, como ela se encontra nesse momento, talvez longa, talvez curta. Apenas esse ir e vir, o ar entrando e o ar saindo. E quando se sentir pronto ou pronto, comece a agradecer cada parte do seu corpo. Visualize as partes do seu corpo, não importa em que condições elas estejam, talvez doloridas, talvez com algum problema. Comece pelos pés, tornozelos, joelhos, coxas. Vá fazendo o escaneamento e agradecendo a existência dessas partes da forma como elas se encontram. Agradeça por ela ter lhe trazido até aqui nesse período do ano,
finalizando o ano. Agradeça seus braços, agradeça seu tronco por lhe manter ereto. E não cobre mais do que lhe é possível lhe dar, apenas agradeça. Agradeça seus órgãos internos. Se há algum com alguma deficiência provisória, momentânea, mesmo assim agradeça. Pulmão, eu agradeço por você continuar exercendo a sua função. Coração, eu agradeço. E assim por diante. Visualize o órgão que você está talvez com algum probleminha e agradeça. Agradeça o esforço que ele está fazendo, mesmo talvez com esse probleminha. E quando finalizar esses agradecimentos, ou talvez irás continuar por mais alguns instantes, pense no que é possível fazer hoje para dar uma folga para esse corpo. Talvez comer menos, talvez tomar mais água, talvez sair caminhar, fazer alguma coisa, uma atividade, apenas uma caminhada. Não precisa alta performance. Apenas saia, toque nas plantas. Apenas isso. Dê para o seu corpo alguma coisa. Ele está se esforçando para manter. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, quinta-feira.